Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo dessa semana eu vou usar marcadores. Eu comprei um sketchbook para marcadores da Copic e eu vou falar um pouco sobre ele, mas não é exatamente uma resenha do produto. É mais sobre as minhas primeiras impressões. Eu não me sinto muito confortável em chamar esse vídeo de resenha, porque eu iria preferir ter comparado com o papel que em geral eu uso, testado como os dois reagem com gradientes e ter pelo menos um desenho em cada um para mostrar para vocês. Eu também usei só 2 folhas desse sketchbook da Copic por enquanto, mas eu acho que dá para falar um pouquinho dele. Então, esse sketchbook é feito com o papel Copic Premium Bond. É um daqueles da Copic mesmo, com a capa branca, apesar de que agora a Design oferece um sketchbook do mesmo papel com mais folhas, que tem a capa em preto. Sobre o papel. Segundo o site da Design, o sketchbook apresenta folhas com alta gramatura, 157 gramas, extremamente lisas, fáceis de trabalhar e de misturar as cores. E adiciona como observação, dependendo da quantidade de tinta usada no desenho, ela pode vazar no verso da folha. Recomendamos proteger as folhas do seu sketchbook, inserindo algumas folhas de outro papel entre elas. Então, um pouquinho sobre a minha experiência usando papéis diferentes com marcadores. Quando eu comprei marcadores pela primeira vez, eu comprei junto um papel específico de marcadores da linha Canson Universitário. E eu não gostei dele. Ele tornou a experiência de usar os marcadores bem difícil. Ele era super fino as folhas, um pouco transparentes. O marcador demorava a secar e você podia até arrastar a tinta com a mão, borrar a tinta com a mão. Ele era um daqueles blocos de papel super fino que é anunciado como bleed proof, ou seja, a ideia de que a tinta não vaza de uma página para outra. E eu sei que eu não sou a única que teve problemas com esse tipo de papel, porque eu já vi outras artistas que realmente não gostam desse papel. Quem me vem à mente é a Bailey J. Ela não usou o específico do Canson, mas ela não gosta desse tipo de papel. Mas eu tenho certeza que eu seguia outros artistas que não gostavam desse tipo de papel além dela. Eu uso normalmente qualquer papel com gramatura de 120 gramas para cima, com uma folha de ofício entre as páginas do bloco ou do sketchbook, para não sujar a próxima folha. E qualquer um desses papéis me ofereceu um resultado bem melhor. Por causa disso, eu pensei bastante antes de comprar um sketchbook com papel específico para marcador, já que o que eu testei da Canson não funcionou para mim. Mas eu sabia que muitas artistas, incluindo a própria Bailey J que eu comentei antes, elas usavam o papel da Copic mesmo não gostando desses papéis tradicionais feitos para marcador. E eu vi que a gramatura desse papel era maior, ele não prometia aquela característica bleed proof do papel para marcador tradicional, e eu decidi comprar para testar. O papel definitivamente tem um tratamento que torna fazer gradiente e a transição de um tom para outro mais fácil. Mas você consegue de fato mesclar as cores como num papel normal, porque a tinta consegue entranhar no papel, ela não fica no topo do papel como no papel que eu testei da Canson. Então você não precisa ter medo de borrar o marcador com a mão. O papel é bem liso, que é o que em geral os profissionais recomendam para uso com marcador. Mas se você usa lápis de cor sobre os seus marcadores, ele não vai aceitar muito lápis de cor. Eu usei um pouco de lápis de cor, só alguns detalhes, mais para fazer minhas linhas, porque eu acho que o resultado fica mais suave do que usar o nanquim, e o papel aguentou sem problemas. Mas se você quer usar lápis de cor para fazer gradientes, colocar detalhes, e for usar o marcador só como base, esse papel não é para você. Eu gostei bastante desse papel. Eu consegui fazer degradês mais facilmente e as cores saíram bem vibrantes nele. Além disso, com o marcador, se você não trabalhar rápido, às vezes você fica com marcas no papel, em vez de você ter uma aplicação uniforme de cor. Eu não necessariamente tentei criar essas marcas que são criadas pela aplicação não uniforme de tinta, mas eu notei que eu conseguia obter uma cor mais uniforme mais facilmente nesse papel.
Eu também fiquei impressionada que o papel aguentou muitas camadas de marcador sem a tinta afetar a superfície do papel, exceto por uma parte do meu primeiro desenho. Mas eu errei bastante na área e eu acho que outro papel teria reagido pior à quantidade de atrito e umidade que eu sujeitei a essa folha. E sim, você tem que usar uma folha de papel entre as folhas do sketchbook, porque às vezes a tinta atravessa o papel. E se não estiver protegida, ela vai manchar a folha de trás. Mas eu não acho que isso é um ponto negativo, porque eu realmente não gostei daquele bloco que tinha o tratamento para a tinta não atravessar a folha. Eu sei que alguns artistas usam o papel estilo bleed proof, papel tradicional, e gostam e fazem coisas lindas, mas eu não gostei. E na minha opinião, se você não gosta daqueles blocos específicos para marcadores, que são mais tradicionais, com a folha transparente e super fina, por isso estava em dúvida em testar algum dos sketchbooks com esse papel da Copic, eu posso te dizer que não é nada como aqueles outros blocos. Isso sendo dito, eu não acho que necessariamente você precisa de um papel específico para usar marcadores à base de álcool. Mas se você já pensava em comprar um desses sketchbooks da Copic, eu espero que eu tenha te trazido um pouco mais de informação, além de uns exemplos de ilustrações feitas no papel, para você ver o que pode alcançar com o material. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!